a alta da Selic, né, determinada ontem após reunião do Conselho de Política Monetária, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Taxa Selic essa que foi de 10,50 para 10,75, o que faz o Brasil voltar a ter a maior taxa de juros real, a segunda maior taxa de juros real do mundo, atrás apenas da Rússia, né? Esse artigo aí foi escrito pelo Plínio Teodoro, que está todo dia pela manhã no Fórum Café, e nesse artigo publicado na Fórum, ele faz uma análise deste aumento relacionando com a repercussão da mídia liberal, que obviamente está festejando, está celebrando essa alta da Selic. Alta essa que é a primeira desde o início do governo Lula, né, Zen? A gente observou a taxa de juros chegar a mais de 13%. O Lula, quando assumiu, a taxa de juros estava acima dos 13%, e desde janeiro de 2023, ou seja, do início do mandato do presidente Lula, foi havendo uma queda gradativa, né, da taxa de juros até chegar a esses 10,50, que permaneceu por 2 rodadas, né, do Copom. Ela já havia chegado a 10,50 há 2 meses. No mês passado, o Copom manteve os 10,5 e agora, na nova reunião, houve essa elevação para 10,75, e a projeção que se faz aí no mercado é que vai entrar num ciclo de aumentos, até pelo menos metade do ano que vem, vai continuar aumentando. Esse aumento da taxa de juros, claro, vem sendo extremamente criticado pela bancada governista no Congresso Nacional, né, por críticos, o Roberto Campos Neto, dessa política monetária do Banco Central, porque, afinal, a justificativa que costuma se dar para subir juros, né, seria inflação alta ou inflação descontrolada. No entanto, a inflação, o Brasil registrou deflação, né, no último mês. Não há sinais de descontrole inflacionário, pelo contrário. E outros indicadores econômicos no Brasil, como taxa de desemprego, né, projeção de PIB, projeção de crescimento, tudo isso, segundo críticos, essa política monetária daria condições para que o Copom fizesse um movimento contrário, né? Não aumentasse os juros e sim os reduzisse, né? Mas, enfim, houve, como já era esperado, não foi surpresa para ninguém, né? Já havia sinalizações de que a taxa Selic seria elevada nessa rodada do Copom, não pegou ninguém de surpresa, mas entra nessa seara, né, Azenha? Todo mundo na expectativa de como será a política monetária do Banco Central a partir do ano que vem, quando o Roberto Campos Neto deixa a presidência, e muito provavelmente quem assume é o Gabriel Galípolo, né, ex-braço direito do Haddad na Fazenda, atual diretor de política monetária, mas que votou pelo aumento da taxa de juros, né? Foi uma decisão unânime aí dos membros do Copom. E aí fica essa expectativa. Há algum tempo a gente entrevistou aqui o deputado federal Lindbergh Farias, no Fórum 11:30 mesmo, para falar sobre o Roberto Campos Neto, e a gente perguntou para ele sobre como ele vê, por exemplo, o Galípolo, né, potencial presidente do Banco Central na próxima gestão, indicado pelo presidente Lula, como ele vê o Galípolo votando com o Campos Neto, que para o Lula é um cara que quer prejudicar o Brasil, né? O Lula já falou que o Roberto Campos Neto trabalha para prejudicar o país, né? Que ele sabota sua política econômica. E aí, como que o indicado do Lula vota com o Roberto Campos Neto? Bom, para o Lindbergh Farias, isso é uma questão de situação, é uma questão política. Ele acredita que no ano que vem, quando o Galípolo assumir e o Lula puder indicar mais diretores, vai haver um ambiente diferente que se permita deliberar no sentido contrário com relação à Selic, né? E por isso o Lindbergh diz que é normal nesse momento o Galípolo estar votando com o restante do Conselho, mas o fato é esse, né? A queda que a gente vinha observando da taxa Selic já era absurda, foi interrompida,
e a gente volta a ter a segunda maior taxa de juros real, indo atrás apenas da Rússia, Zenha. Pois é, eu não sou economista, gente, portanto, eu não posso dar uma opinião abalizada sobre isso. Acho que o governo Lula está entregue a Faria Lima. A prioridade do governo Lula é atender aos interesses da Faria Lima, e aqui estão as manchetes. Em linha com o mercado, Globo, Estadão e Folha festejam alta de juros no Brasil. Então, acho que assim, o governo está alinhado a Faria Lima. Os governos Lula, a minha experiência com os governos Lula é de que desde 2002, né, é de que o governo Lula sempre cede a pressões. Sempre. Ele nunca cede a pressões da Fórum, né, porque a grande mídia no Brasil representa o capital financeiro. E esse capital financeiro, ele se projetou na sociedade de uma forma muito forte, né? O capital financeiro, dono da Folha hoje, é dono do Estadão, influencia fortemente essas empresas todas, gente. Elas, empresas de mídia, elas ganham hoje muito mais dinheiro com finanças do que propriamente com os seus meios, né, de comunicação. Então, eles têm muita força e a elite brasileira está no rentismo. Então, assim, o governo é um governo de coalizão, e o Lula optou por atender. O Lula chiou com os juros, né? Lembra quando o juro? E agora você não pode atribuir, quer dizer, não dá para demonizar o Campos Neto a essa altura, porque é uma decisão que foi tomada por muitos dos indicados, né? Duvido que os juros vão cair, né? O governo Lula é um governo neoliberal, com traços neoliberais, desde muito cedo, né? Não é por acaso que em 2002, na reforma da Previdência, teve gente que saiu do PT, indo mais à esquerda, etc. e tal. Agora, é como hoje eu entrevistei de manhã, Ivan, no Fórum Café, uma candidata à presidência dos Estados Unidos, a Cláudia de la Cruz, que é marxista, né, leninista, e ela própria, olhando de fora, falou: olha, tudo bem, o Lula às vezes não agrada, né, tanto quanto a esquerda queria que agradasse, mas ela listou, eu até anotei aqui, ela listou 3 questões que ela, olhando lá de Nova York, falou. 1, ultradireita brasileira. Você tem que considerar que o Bolsonaro governou o Brasil. Uma militância muito forte. E ela também falou da oligarquia brasileira, essa que é muito forte. Então, dá para compreender as posições do Lula. E também acho que há uma expectativa de um governo Lula de que o Lula é um cara de super esquerda, assim, que vai fazer a revolução. Não, o Lula é um cara progressista que faz as coisas de acordo com as condições políticas internas do Brasil, dado qual o Congresso que a gente tem, ser um governo de coalizão. Agora, vai dar resultado aumentar os juros? Pois é. Essa que é a questão. Quer dizer, será que o Lula não está dando um tiro no pé na sua própria reeleição? A gente não sabe. Essas coisas a gente só vai aprender lá para frente, né? Exato. É um risco. Acho que é um risco. Tchau, tchau.